Eu fiz um vídeo para vocês explicando, tintim por tintim, todos os detalhes sobre as portas de energia. Mas, propositalmente, eu deixei de fora um detalhe que é muito importante, que faz toda a diferença como a gente lida com essas portas. E talvez, se você já está mais a fundo no desenho humano, você já deve ter se questionado, ou visto alguma informação sobre isso, ou olhado ali e perguntado, né? Será que tem alguma coisa diferente aqui? E eu estou falando das portas que estão ativadas no seu desenho, mas que estão em centros abertos. Eu já quero deixar claro que esse vídeo hoje é para pessoas que estão mais a fundo, que já tem algum conhecimento do desenho humano. Então, se você está chegando agora, esse vídeo não é para você. Já pode sair daqui porque ele não, primeiro que ele não vai contribuir, ele pode até te confundir. Mas se você é uma pessoa que já vem estudando e que fez esse questionamento, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, as portas definidas no seu desenho, elas podem estar em centros definidos ou em centros abertos. E isso muda muito a forma como aquela energia se expressa através de você. Sim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, as duas estão ativas, ou seja, as duas fazem parte de quem você é. As duas serão temas consistentes na sua vida. As duas são dons que você tem aí na sua caixinha de ferramentas, né? Eu falei muito da caixinha de ferramentas no vídeo sobre as portas de energia. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui linkado nesse vídeo para você olhar. Eu acho até que eu prefiro que você veja primeiro esse vídeo, né, das portas de energia do que esse aqui. Então, sim, as portas que você tem aí no seu desenho, as portas que estão ativadas, elas são consistentes para você. Mas vai sim haver uma diferença entre as portas que estão ativadas em centros definidos e as portas que estão ativadas em centros abertos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. E um dos motivos que eu quis trazer esse assunto é que, na verdade, é um assunto que gera bastante confusão, porque às vezes o vocabulário que é usado ou a forma, né, de explicar esse assunto gera uma sensação de desempoderamento, ou pode gerar uma sensação de que essas portas que estão ativadas em centros abertos são talvez menos importantes ou mais fracas do que aquelas que estão ativadas em centros definidos. E isso não é verdade. Então já vamos deixar isso claro aqui. Você tem todas as portas que estão ativadas no seu desenho. Elas estão ativadas, elas são suas, elas são consistentes, independente de estar centro aberto, centro definido, não importa. Elas são suas, elas estão aí disponíveis para você. E nesse vídeo a gente vai, então, esclarecer as diferenças. Então, quando a gente fala de uma porta que está ativa, a gente está falando de algo que faz parte do teu propósito, faz parte de quem você é, faz parte, né, da tua missão, é algo que é presente em você, que é ativo em você, que se expressa através de você. Quando essa porta está ativa dentro de um centro definido, é como se aquele centro tivesse uma sustentabilidade energética, uma fundação energética para sustentar a expressão daquela porta. Então, a expressão daquela porta é algo estável, é algo recorrente, é algo previsível até ao longo da sua vida. Obviamente, isso não quer dizer que você vai usar essa energia da melhor forma, que você vai saber usar essa energia, também não quer dizer que você vai estar consciente dessa energia, né? Como eu falei lá no outro vídeo sobre portas, você pode ter uma porta que está ativada no centro definido, mas ela está no seu lado inconsciente, né? E você não tem consciência nenhuma sobre ela. Então, já vamos quebrar aí, eu acho que a primeira crença, que uma porta sua que está ativada dentro de um centro definido é tipo, então são as mil maravilhas, né? Não vou ter desafio nenhum, vai ser super consistente, vou saber usá-la da melhor forma, até porque cada porta tem também, né, o seu espectro ali, né, de expressão. Então, ela pode se expressar de uma forma mais elevada, né, no lado luz, ou ela pode se expressar de uma forma mais densa aqui no lado sombra. Então, para o melhor ou para o pior, essa energia, essa porta que está ativada num centro definido, ela vai ser consistente, né? E é aqui que a gente começa a entender a complexidade da coisa, para o melhor ou para o pior. Porque pode ser uma energia que você está ali, né, vibrando no lado mais baixo dela, ela vai estar consistente na sua vida, ela vai estar ali todo dia, se mostrando, todo dia, se expressando, né, na tua vida. Um outro ponto que é legal também a gente pensar sobre as portas definidas é que muitas vezes, né, por serem tão consistentes, a gente não tem tanta consciência sobre elas. Então, às vezes ela até está no nosso lado consciente, né? Mas a gente não tem tanta consciência porque é algo que está ali todos os dias, né? E por a gente não ter esse contraste, a gente não ter esse outro lado para a gente comparar esse lado, esse momento da vida onde a gente não teve essa energia, fica difícil a gente perceber e ter clareza sobre essas energias sobre a gente. Mas a gente tem, tá ali, né? Tá na nossa vida, tá sendo expressada, seja ela de uma forma positiva ou negativa, as nossas portas ativas que estão em centros definidos estão ali on. É como se fosse mesmo uma luz que estivesse sempre ligada. Agora, quando a gente olha para as tuas portas ativas que estão em centros abertos,
aí muda tudo. Mas o que é que eu tô falando, né? Quando eu falo de portas que estão ativas dentro de um centro definido e portas que estão ativas dentro de um centro aberto. É isso aqui. Então, aqui, essa pessoa tem a porta 47, ela tem a porta 43, da mesma forma que ela tem a porta 16, 20, 31 e 12 ativadas. Mas a 16, 20, 31 e 12 estão dentro de um centro definido e a 47 e a 43 estão dentro de um centro aberto, né? Então, o que é que eu vinha falando é que essas energias aqui da garganta que ela tem definida são energias que estão ali ativas, que estão, é a luz que está sempre ligada, né? Então, seja pro melhor ou pro pior, né? Seja de uma forma positiva ou negativa, tá sempre ali. Já essas energias que estão aqui dentro de um centro aberto funcionam um pouco diferente e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora, né? Que eu quero trazer para vocês essa visão de como interpretar, de como isso realmente funciona, né? Como é que isso funciona na tua vida, no teu dia a dia. Então, quando a gente tem essas portas dentro de centros abertos, a gente vai ver que essa é uma energia que ela vai ser mais variável, ela vai ser menos recorrente, ela vai ser, como é que eu posso dizer? Ela vai ser mais sensível, né? Porque ela vai depender de fatores externos para se expressar. Então, a sua expressão, né, a expressão dessas portas, ela vai tender a ser mais variável, mais interativa e mais dependente, né, do contexto, que eu já vou falar que contexto é esse. Mas ela não vai ser como essa luz, né, que está sempre ligada, que são as portas ativas dentro dos centros definidos. Você ainda tem ela, você ainda tem a luz, né? Então, imagina, você ainda tem a luz. Deixa eu mostrar aqui pra gente ver. Essa pessoa aqui, no meu exemplo, ela ainda tem a luz 47. Ela ainda tem a luz 43. Mas essas luzes, elas não ficam ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, como essas outras aqui ficam. Entende? Então, vamos começar a enxergar assim como luzes, né? Então, as luzes que estão aqui ativadas em centro definido fica sempre ligada. As luzes que estão aqui nos centros abertos, elas estão lá, mas não estão sempre ligadas. E essas outras luzes aqui, essa pessoa não tem. Então, no sentido de que ela pode acessar essas energias, né? Como, por exemplo, quando tem um trânsito aqui na porta, sei lá, 4, vamos dizer que tem sol passando pela 4, aí a pessoa pode sentir essa energia, né? Afinal, quando a gente olha aqui para o desenho, essa energia está lá dentro, faz parte dela. Mas para deixar claro aqui a nossa, né, a nossa visualização, vamos imaginar que é como se essa pessoa não tivesse essas luzinhas aí dentro da casa dela, né? E a gente pode pensar na casa dela como se fosse mesmo essa expressão, né, da verdade, da autenticidade, da essência dela. Então vamos pensar assim, né? As portas que estão dentro do centro definido são luzinhas que estão sempre acesas, são sempre ligadas. As portas que estão aqui dentro de centros abertos são luzinhas que não estão sempre ligadas, mas que essa pessoa tem, tá lá dentro da casa, ela tem essa luz lá dentro da casa dela. E essas outras aqui, ela acessa, é como se ela pegasse emprestado, né? Em alguns momentos do ano, em alguns momentos, em algum contexto, ela vai, pega emprestado e depois ela devolve. Não tá lá sempre dentro da casa dela. Ficou claro isso? Então, algumas ficam sempre ligadas, algumas ligam e desligam, e algumas outras a gente não tem, a gente pega emprestado de vez em quando e depois a gente vai e devolve. Então, com esse exemplo, já fica claro da gente visualizar que não é questão de ter ou não ter. Você tem, né? A gente tem. As minhas portas que estão ativas nos meus centros abertos, eu tenho essas portas, eu tenho essa energia, eu tenho esses dons, mas eles não estão sempre ligados. E eles não dependem só da minha energia. E é aí que começa a ficar interessante. E é aí que traz também tão mais complexidade e mais beleza até para a forma como essas energias se expressam através da gente. Porque uma das coisas que faz essa luzinha ligar, né, acender, é justamente ao outro. É justamente o outro, a outra pessoa. Uma interação, um encontro, uma troca, né? Algo que é criado juntos. E eu acho isso lindo porque essa mecânica do desenho humano já mostra pra gente o quanto a gente precisa um dos outros. Né? O quanto nenhum homem é uma ilha, o quanto ninguém é autossuficiente, o quanto ninguém nasceu só para viver para si mesmo, o quanto os nossos dons e as nossas, né, as nossas habilidades, o quanto os nossos dons são para o outro, as nossas habilidades são para servir o outro, né? O quanto o nosso propósito envolve o outro, envolve o mundo. E eu acho isso muito lindo da gente perceber, né? Até a mecânica do desenho humano mostra isso, mostra que a gente precisa um dos outros, mostra que muitas vezes o nosso encontro com o outro vai, né, despertar coisas na gente que se não fosse com aquela pessoa, a gente não ia despertar. Ou a gente vai evoluir de uma forma que se não fosse aquele encontro, se não fosse aquele relacionamento, se não fosse aquela experiência, a gente não evoluiria. Então aqui, por exemplo, né, essa pessoa tem o 43 e ela encontra uma pessoa que tem o 23 e esse
canal aqui se forma e essa pessoa tem então a ágina definida, né? A ágina define e aí por aquele, né, por aquela interação, por aquele momento, essa pessoa está com a luzinha 43 acesa. E a luzinha 47 também, né? Acaba se aproveita aí também, né? Já que a ágina define tudo e a luzinha 47 acende também. Então, por aquele né, espaço de tempo de troca, aquele espaço de tempo com aquela pessoa, se pegar só o 43 aqui para exemplificar, aquela pessoa vai estar, né, trazendo super insights, vai estar com a mente, né, super fora da caixinha, né? O 43 traz isso, uma energia individual, né, de insights mesmo, de pensar coisas à frente do tempo que ninguém está vendo ainda e trazer uma visão mais disruptiva das coisas. Então, naquele momento, essa pessoa, né, com essa interação, ela vai estar com aquilo ali borbulhando e aceso e brilhando dentro dela. Ou então não é outra pessoa, é um trânsito. Vamos dizer que o Sol passa aqui pelo 23, o Sol entra hoje no 23, geralmente o Sol fica de 4, 5, 6 dias numa porta. Então, pelos próximos 5 dias, vamos dizer, pelos próximos 5 dias, o Sol vai estar aqui no 23, então vai formar esse canal. E aí, essa ágina vai ficar definida. E pelos próximos 5 dias, essa pessoa vai estar aqui com essa energia ligada, né? Ela vai estar de novo, super disruptiva e pensando em coisas novas e pensando, né, tendo insights diferentes e comunicando isso para o mundo. Ou então também aqui poderia ser a 64, né? Sei lá, tem um outro planeta aqui no 64, ativa aqui o 6447, fica com a coroa definida, fica com a ágina definida. De novo, essa pessoa vai ter as luzinhas dela aqui acesas e durante aquele período ela vai usar essa energia. Então eu quero que você enxergue essas luzinhas mesmo, né? Que precisa que algo ou alguém venha e, né, toque ali no é o interruptor, né? No interruptor para ela ligar. Então, não é que ela não preste, é que ela está quebrada, que ela é menor. Na verdade, eu quero até trazer uma visão aqui, né? Que, na verdade, ela é mais até refinada. E ela tem um refinamento maior do que as nossas luzinhas que estão sempre acesas. E eu já vou explicar sobre isso. Mas precisa que algo de fora venha, né? Para que a gente viva isso, para que a gente experimente isso. E, de novo, não existe nada errado nisso. Eu acho que é a nossa síndrome da autossuficiência, a nossa síndrome de independência, que faz a gente enxergar isso como algo negativo. Mas olha que coisa linda que a gente vai contribuir um com os outros, né? Não só você, e eu acho que quando a gente começa a virar assim para o outro lado e a gente começa a entender que não só você, né, recebe essas ativações dos outros, mas você ativa coisa nas outras pessoas. Tem coisas que, sei lá, o teu cliente, que o teu marido, que a tua colega de trabalho, ela só experiencia, eu até me arrepio, ela só experiencia por causa de você. Porque você ativa algo nela, porque você tem uma portinha ali que junto com a porta dela forma o canal e ela ativa aquilo. E ela experiencia isso. E ela consegue expressar aquilo quando ela está com você. Vocês percebem a sacralidade disso? A beleza disso? Tira da cabeça que isso é algo menos importante, ou que é mais fraco, ou que é, enfim, ou que não tem tanta importância como o que está sempre ligado. Eu acho que a gente tem essa fixação, né, com o que é definido no desenho humano, o centro definido, a porta definida, tem que estar no centro definido. E quando, na verdade, o desenho humano é sobre o que a gente coloca para fora, né, o que que a gente está expressando e o que a gente recebe. Né? E a gente recebe através da nossa abertura. E isso é tão lindo e tão importante quanto. Outra forma de ativar também essa porta é quando o trânsito também está ali naquela porta. Então, vai ser uma dinâmica meio diferente, né? Mas você também vai sentir aquela porta de uma forma mais intensa, mas ali é mais porque tá todo mundo sentindo aquela porta, até quem não tem aquela luzinha. Lembra que eu falei no começo que a gente, às vez ou outra, a gente pega umas luzinhas emprestadas? Então, de novo, né? Pegando aquela 43 ali na ágina aberta, do exemplo que eu mostrei. Então, vamos dizer que o Sol entra na 43. Então, todo mundo vai estar usando, vai estar sentindo a 43. Eu, por exemplo, eu não tenho a 43. Eu não tenho a luzinha na minha casa 43. Ela não está acesa, eu não tenho. Então, e quando o sol está ativando a 43, né, pelos próximos 5 dias, é como se eu pegasse essa luzinha emprestada. É como se eu pegasse uma abajur emprestada que eu falei na minha casa, e aí eu estou usando, né, por aqueles dias, eu vou me aproveitar aqui dessa energia, e ela vai estar super forte, né, para todo mundo, e em mim também. E a outra pessoa do exemplo aqui, que ela já tem a 43, durante o trânsito da 43, é a luzinha dela que vai estar acesa, né? Então ela vai, no sentido que ela vai experienciar, ela vai acessar aquela energia de uma forma mais intensa do que ela está acostumada. Ela vai estar acostumada àquela luzinha estar um pouco mais off, né? Ou ser mais variável, né? E aí ali, por 5 dias, ela vai estar ligada, ela vai estar acesa. Então vai ser um pouco mais, né? Um pouco mais fora do que ela está acostumada, vai ser um pouco mais intenso. Então eu acho que se a gente pudesse resumir, assim, em uma frase. A porta ativada num centro definido é uma expressão mais estável.
A porta ativada num centro aberto é uma expressão mais relacional, mais variável. E aí, na verdade, quando a gente olha para essa, quando a gente começa a entender, né, realmente como essa energia funciona, e quando eu tô falando essa, eu tô falando dessa energia que está num centro aberto, a gente começa a entender que, na verdade, existe uma sofisticação ali, existe um refinamento que as nossas portas que estão ativas nos nossos centros definidos não têm. Porque né? É uma porta que tá sempre ali, a luzinha ela tá sempre ali, tipo, perde até a graça, sabe? Assim, no sentido de que, tipo, tá sempre ligada, assim, não tem muito, não tem variação, sabe? Tipo, tá sempre ligado, claro, óbvio, né? Que tô brincando que eu tô falando quando perde a graça. É o nosso propósito, faz parte são as nossas ferramentas, né? Faz parte dos nossos dons que a gente veio colocar aqui no mundo. E tem muito ali dentro também, né? De variação no sentido de pode estar mais se expressando da forma mais elevada, ou pode estar se expressando da forma menos elevada, né? Mais para luz, mais para sombra. Então, tem coisas ali que a gente pode, né, evoluir e que a gente pode desenvolver, mas muito diferente de uma porta que a gente precisa que alguém de fora ou que algo de fora dê, né, esse acenda ali para a gente ativar. Por quê? Porque é justamente esse contraste de on e off, ligado e desligado, que vai trazer consciência para a gente, que vai trazer através dessa consciência aprendizado, desenvolvimento, consciência, evolução, discernimento. Então, percebe como o negócio fica mais interessante? Porque aí a gente consegue, começa a perceber, né? Fulano veio e ativou aqui essa energia. E aí agora eu tô sentindo essa energia. Primeiro que eu começo também a ganhar muita consciência de fulano, né? Para entender, né? Entender que tipo de relação ativa o que na gente, né? Que tipo de pessoa ativa o que na gente, e a gente começa a entender isso, então a gente começa a ganhar muita consciência, né, das nossas relações e do que elas trazem pra gente. Mas a gente também começa a ter uma leitura mais fina, ganhar uma leitura mais fina, mais sensível sobre essa energia, né? Sobre o uso correto e incorreto, né? E é através dessa percepção que a gente tem dessa energia se movendo na gente e através da gente, que a gente começa a ganhar também sabedoria sobre essa energia nos outros, né? Então, se é uma energia que eu ganhei mais consciência em mim, eu também começo a ter mais consciência de ver essa energia nos outros, né? Eu começo a perceber quando essa energia não está sendo bem usada, quando a pessoa está totalmente desconectada, quando a pessoa precisa melhorar naquilo, porque eu ganhei consciência em mim primeiro também sobre aquilo. Óbvio, né? Isso sem contar todos os benefícios de você ter consciência sobre aquilo, de como usar melhor aquela energia, de qual o timing perfeito, enfim. Além de você se desenvolver, você vai desenvolvendo essa sabedoria também em relação às tuas relações e em relação a essa energia nos outros. Então, o potencial aqui dessa porta que está definida num centro aberto é você se tornar extremamente sábia sobre essa energia. Agora, por outro lado, o risco aqui é querer transformar essa energia em algo fixo, ou seja, é querer deixar a luzinha ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso, meu amor, vai levar você a um belo de um burnout. E eu quero trazer um exemplo para a gente começar a ver isso mais na prática, né? Quem é minha aluna sabe que eu gosto muito de trazer para a prática. Então, vamos pegar a porta 27. É uma porta que eu sempre gosto de usar em exemplos de portas, porque eu acho que é a porta mais fácil da gente entender e de trazer para aplicação, né, do dia a dia. A porta 27 fala sobre o cuidado, sobre a nutrição, né? Essa energia mesmo de cuidar do outro. Quando essa porta está ativa num centro definido, então vai dar àquela pessoa, né, uma energia. A gente está falando de uma porta ali até ativa no sacral, né? Então é uma energia, o centro sacral, né? O centro de energia de trabalho. Então vai dar para a pessoa uma energia, uma capacidade energética de nutrir o outro, de cuidar do outro, de sustentar o outro, né? Tanto o outro quanto a si mesmo também. Então, é uma energia, é uma luzinha que está sempre ligada, né? Essa capacidade de sustentar o outro, de nutrir as pessoas, de cuidar das pessoas, está sempre ligada. Agora, se for uma 27 num centro aberto, que esse é o meu caso, né? Eu tenho a porta 27 num sacral, meu sacral é aberto, porque eu sou uma projetora. Se for uma 27 num sacral aberto, então isso não quer dizer que eu tenho essa energia para sustentar, para cuidar, para nutrir, né? Imagina, e isso começa, é tão claro, isso faz tanto sentido, né? Porque óbvio que eu não tenho, eu sou uma projetora, é claro que eu não tenho energia 24 horas por dia, 7 dias por semana para cuidar dos outros, né? Para cuidar, para trazer essa energia de nutrição, para trazer essa energia de cuidado, para trazer, né, essa energia que sustenta. Eu não tenho essa energia sustentável, eu não tenho acesso sustentável a essa energia do sacral, então, obviamente, eu não tenho acesso sustentável a essa energia de cuidado que está ali no sacral. Mas, o que é que eu tenho? Eu tenho sensibilidade a essa energia, a qualidade dessa energia, a como essas pessoas estão usando essa energia, a como as pessoas estão cuidando delas e cuidando dos outros, de onde é que vem a intenção ali por trás. E isso realmente eu percebo que é uma coisa que eu sou muito boa, sabe? Às vezes eu vejo, assim, um ato, assim, que parece até um ato generoso, um ato de cuidado,
um ato de cuidado e eu consigo perceber de onde é que vem aquela energia. Eu tenho uma sensibilidade muito grande a esse tipo de coisa. Eu também tenho uma sensibilidade para perceber quem está se doando demais, quem está se doando de menos, quem está sendo mais egoísta, quem está sendo mais altruísta. Eu consigo perceber justamente porque eu tenho esse on e off, liga e desliga, cuidado e não cuidado, eu consigo perceber isso nos outros também. Então, eu tenho 27, eu tenho essa luzinha 27 dentro da minha casa, faz parte do meu propósito, faz parte da minha missão, o cuidado. O cuidado é um dos temas do currículo da minha alma, do meu propósito, né, do que eu vim fazer aqui, mas não é algo que eu preciso sustentar 24 horas por dia. Para eu cumprir o meu propósito, eu não preciso acessar isso, eu não preciso sustentar isso, eu não preciso que isso faça parte da minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não preciso estar expressando isso todos os dias. Na verdade, eu vim para usar essa energia em alguns momentos com certas pessoas, né, em certas fases de vida, por causa de alguma motivação, e depois é uma energia que vai, é uma luzinha, né, que vai apagar, que vai desligar e vai ficar ali desligada até vir outro momento. E é assim que eu vou experienciando, que eu vou aprendendo, que eu vou evoluindo, que eu vou ganhando sabedoria através desse tema que sim faz parte do meu propósito, que sim é um dos temas da minha encarnação. Sim, é algo que eu preciso viver, que eu preciso desenvolver para cumprir o meu propósito. Diferente das luzinhas que eu não tenho na minha casa. Então, aquelas luzinhas não fazem parte, sabe? Não é algo que eu vivo viver. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. É algo que, vez ou outra, por causa de um trânsito ou por causa de uma interação com alguém, eu vou pegar emprestado, eu vou experienciar, vai ser legal, vai ser divertido e depois eu vou devolver, porque aquilo não faz parte do meu currículo. O meu currículo engloba as luzinhas que eu tenho dentro da minha casa, que sim, algumas estão sempre acesas e outras não estão sempre acesas, mas isso é aqui, é o meu currículo. Então, isso aí é o seu currículo. A forma como você vai lidar com cada uma delas, a forma como você vai experienciar cada uma delas, a forma como cada uma delas vai se expressar através de você é diferente, mas todas elas fazem parte do seu currículo. Então, como eu falei antes, o risco dessas portas é a pessoa achar que essa é uma luzinha que precisa estar acesa todos os dias, né? 24 horas por dia. Então, nesse meu exemplo, né, da 27, esse exemplo pessoal do meu 27 num centro aberto, o meu erro, o meu risco seria eu querer assumir esse papel e ser essa pessoa e sustentar essa energia sempre, né? Então, tá sempre nesse lugar do cuidado, né? Tá sempre sendo essa pessoa que tá cuidando de tudo, tá cuidando de todo. Isso é até contra o meu tipo energético, né? Eu sou uma projetora, eu não tenho essa energia para dar. Eu não tenho nem energia suficiente para mim, quanto mais para estar cuidando de todo mundo, tá cuidando de tudo, né? Não é, eu não conseguiria sustentar isso. Isso me levaria muito provavelmente a um burnout. Então, é aí que está o risco, é aí que está o erro. Quando você pega essa energia e você acha que você precisa ser todos os dias e viver ela, e sabe, tipo, uma fissura, uma obsessão. Porque a gente tende a ser assim, né? A gente tende a querer que aquilo que a gente não tem, a gente quer ter, e aquilo que não está aceso todo dia, a gente quer acender todo dia. Então, esse é o erro. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha trago mais clareza e mais leveza e mais empoderamento do que mais confusão. Eu tentei realmente dar o meu melhor aqui para trazer de uma forma simbólica, né, um conteúdo que é mais denso, que é mais profundo e que, dependendo do profissional, pode ser até um pouco desempoderador, né? Pode trazer uma visão um pouco desempoderadora. A gente aqui no Projeto Original, se você já nos acompanha, você sabe que a gente sempre vai trazer uma visão empoderadora. A gente sempre vai te mostrar o lado luz. A gente sempre vai te mostrar o potencial ali, porque a gente realmente acredita que tudo existe potencial. Assim como tudo existe seu lado sombra, né? Tudo existe o seu lado luz. Isso é uma lei da natureza. Isso é uma lei hermética, é uma lei universal, né? Que é a lei da dualidade. Tudo na vida. A gente vive num mundo que é dual. Tudo tem o seu lado luz e tudo tem o seu lado sombra. Tudo tem o seu oposto, né? A gente tem o sol e a lua, a gente tem o dia e a noite, o feio e o belo, o frio e o quente, né? O amor e o ódio. A gente tem tudo que existe aqui nessa realidade. Existe um lado, existe o outro lado, oposto. E a mesma coisa é com o desenho humano, né? Então, o desenho humano tem, sim, um lado mais sombrio e mais difícil, né? Vão ter coisas, quando eu falo desenho humano, tem coisas no desenho humano que vão ser mais desafiadoras, né? Tem expressões mais baixas, mais densas, né? Mais sombrias, mas também tem formas mais elevadas de usar aquilo, formas mais elevadas de expressar aquilo, e é isso que a gente sempre tenta ao máximo fazer, e eu espero que com esse vídeo é isso que eu tenha trago aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, deixa um like aqui, pra gente saber que você gostou, isso também ajuda muito o canal a crescer, e o YouTube a entregar para outras pessoas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.